Bom dia, queridos doutores e doutoras. Nós vamos agora fazer o comentário a respeito da nossa primeira avaliação aí do segundo período. Eu queria inclusive aqui deixar claro que eu fiquei muito feliz com as notas. A grande maioria da turma, né, teve uma excelente, participação aí na prova, conseguiu entender as questões direitinho, ou seja, a maioria tirou nota acima de 7. Um ou outro, uma nota um pouquinho abaixo, mas estamos no início, ainda dá para recuperar perfeitamente. Gente, vamos lá. Eu peguei algumas questões aqui, por exemplo, essa primeira questão eu peguei da OAB de 2017. Né, ela vai falar um pouquinho aqui, né, de forma indireta a respeito do nosso amigo Immanuel Kant, porque quando a gente fala a questão das antinomínias, né, ou seja, né, inclusive eu fiz questão de colocar aqui digamos assim, um dicionário, né, antinomínia, né, um substantivo feminino, né, na filosofia, né, na tradição cética ou nas doutrinas que influenciam o ceticismo, tal como o kantismo, né, contradição entre duas proposições filosóficas igualmente críveis, lógicas ou coerentes, mas que chegam a conclusões diametricalmente opostas, demonstrando os limites cognitivos e as contradições inerentes ao intelecto humano. No decorrer da história da filosofia, a gente vê sempre assim que tem linhas de pensamento que são muito diferentes. Nós temos uma linha que pensa uma situação, né, X e outra que pensa uma situação Y, e as duas tentam explicar de forma racional toda essa perspectiva. Então, assim, na teoria no direito, né, esse ordenamento também ele é importante aqui quando se fala da questão das antinomínias. Porque o quê? São duas normas em conflito, duas perspectivas de entender o mundo que às vezes são muito diferentes, mas que devem pertencer ao mesmo ordenamento. Ou seja, às vezes a argumentação pode ser diferente, a perspectiva de enxergar a argumentação é diferente, mas elas têm que estar falando da mesma coisa. Ou seja, quais são as validades? Validade temporal e espacial, ou seja, o Kant ele faz uma limitação de espaço e tempo. As coisas precisam estar relacionadas a essa perspectiva de espaço e tempo. Existe uma limitação naquilo que é a nossa reflexão. E também relacionado à pessoa ou matéria. Né? Então, esse é o sentido aí da primeira pergunta. A segunda pergunta, né, vamos falar um pouquinho lá do nosso amigo Montesquieu. Né? Olha lá, e aqui é interessante, né, gente? Olha, os constituintes afirmaram instituir um Estado democrático destinado a assegurar a liberdade, conceito de fundamental importância para a filosofia do direito. Vamos lembrar aqui que o Montesquieu ele fala sobre a questão dos três poderes, ele vai falar que o ser humano ele vai abrir mão, né, de uma liberdade individual para assumir uma liberdade coletiva, mas quando ele faz isso, ele acredita que tem uma instância maior que vai ser vantajosa para ele, porque vai garantir liberdade. E aí, olha lá o conceito, né? Assinale a opção que apresenta a definição desse autor a respeito da obra citada. Liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis nos permitem. Ou seja, é Estado democrático. E nesse Estado democrático, as leis elas são muito claras. O que você pode e o que você não pode. Quando você segue a lei, não tem nada que te impeça, né, de seguir a sua vida da melhor forma possível. Agora, quando você é contraventor, quando você está fora da lei, aí o Estado sim vai entrar com a sua mão forte, capaz literalmente de impedir. Vamos na terceira, né, o OAB aqui de 2016, né, segundo o nosso amigo Immanuel Kant, a ideia de dignidade. Na nossa videoaula a respeito de Immanuel Kant, eu falei muito dessa palavrinha aqui, porque para Kant é muito importante, né? A questão do conceito de pessoa. E o Kant vai dizer que pessoa não tem preço, né? Ou seja, algo que está acima de todo preço. Quanto vale a tua vida? Quanto vale a minha vida?
vida não tem preço, né? Então, ou seja, está acima de todo preço, não permite equivalência. Você não pode, eu vou trocar a vida de um sujeito por um carro, por um apartamento. Não existe isso, ou seja, não permite equivalência. Então, é algo que traz o quê? Dignidade. A quarta questão, gente, olha só, essa quarta questão muito recente, né? Foi esse ano, aplicada na primeira OAB desse ano. É preciso sair do estado natural e conveniar com todos os demais em submeter-se a uma limitação exterior, né, publicamente acordada, ou seja, sair do estado natural da liberdade pela ausência da lei para, né, encontrar um estado de conveniência. Nesse estado de conveniência, ou seja, agora nós vamos agir porque é conveniente a todos nós, né, abrir mão da liberdade individual para assumir uma liberdade que é coletiva. Né? Olha lá, o Kant vai dizer, na obra Doutrina do Direito, sustenta ser necessário passar de um estado de natureza para um estado civil. A vida seja regulada por leis. Vida regulada por leis. Isso implica interferir na liberdade das pessoas. Ou seja, olha só a resposta. O homem deixa a sua liberdade selvagem, essa primeira perspectiva aqui que ele está falando, né, do direito do estado natural, né, ele deixa essa situação sem freio para encontrar a sua liberdade na dependência legal. Ou seja, o homem deixa de ser subversivo, fazer o que bem entende, e passa a ser um sujeito que vive na legalidade, que percebe a importância da lei como princípio norteador da sua vida, né? No estado jurídico. Porque essa dependência procede de sua própria vontade legisladora. Ou seja, isso aqui é interessante, gente, na sua própria vontade legisladora. Quando o ser humano segue essa lei, ele não perde a sua liberdade, porque pela própria vontade ele percebe que é o melhor a ser feito. E a próxima, né, na doutrina do direito, Kant busca um conceito puramente racional, uma lei universal do direito. E essa lei universal do direito, na perspectiva kantiana, é o que a gente vai, né, chamar lá dos imperativos categóricos. E olha só, age externamente, de modo que o livre uso do seu arbítrio possa se conciliar com a liberdade de todos, segundo uma lei universal. Ou seja, o meu agir individual tem que estar em acordo como se naquele momento, no meu agir, o mundo inteiro estivesse me olhando. Ou seja, o meu agir precisa ser replicado por todas as pessoas como um agir universal. E aí a pessoa vai agir de forma bastante tranquila, né? Olha só, para que não haja abuso, agora nós vamos falar de Montesquieu. Vamos lá, os 3 poderes. Vamos lá. Para que não haja abuso, o poder seja contido pelo poder. Ou seja, quando fala poder contido pelo poder, ele vai dizer, se você deixa todo o poder na mão de uma única pessoa ou grupo, isso é extremamente perigoso. Assim, cria-se os poderes legislativo, executivo, judiciário, né? E ele vai dizer a divisão e a independência entre os poderes. Divisão, 3 poderes. Independência, cada poder tem as suas diretrizes. É condição necessária para haver liberdade no Estado, não é mesmo? Então, essa é uma perspectiva importante aqui. Ou seja, estabelece, com isso, qual seria a resposta, né? Estabelece limites entre os atores públicos e as instituições. Cada ator público está em um determinado poder, ou é legislativo, executivo ou judiciário, né? Ou seja, todas as instituições estão submetidas a essa demanda. A próxima questão aqui, também do nosso amigo Montesquieu, ele vai dizer: a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Olha que a gente já teve uma resposta dessa lá em cima, inclusive do OAB. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que eles proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Ou seja, literalmente ia virar
uma anarquia generalizada, né? As características da democracia resultam, em Montesquieu quer dizer o seguinte: condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade das leis. Eu sou livre seguindo a lei. Você é livre seguindo a lei. Quando você e eu seguimos a lei, nós estamos tranquilos. O próprio Estado nos defende se alguém tiver contra essa perspectiva, né? E uma outra questãozinha aqui do Montesquieu, gente, é interessante porque essa perspectiva que alguns alunos, né, raro, mas assim, a grande maioria da turma acertou com bastante tranquilidade, que foi com relação a essa questão da visão da escravidão, né? Olha só o iniciozinho aqui, ó. Observe as duas afirmações de Montesquieu a respeito da escravidão. A escravidão não é boa por natureza. Não é útil nem ao senhor e nem ao escravo. Ou seja, nenhum grupo sai ganhando de fato com a escravidão na perspectiva de Rousseau. Ou seja, a escravidão era indefensável, porque não tinha nenhum ponto de vista. Né? Olhando para o ponto de vista de quem está escravizado, a escravidão é boa? Não. Mas olhando do ponto de vista também, né, do senhor, também não. Porque aquele escravo ele não gerava consumo. E se ele tivesse um salário, ele fazia com que o próprio salário dele, assim, a pessoa recebe o salário, ele sai pagando uma conta, gastando uma coisa aqui, e aquilo movimenta a economia. Né? Então é nesse sentido que o Rousseau queria dizer. Ou seja, a escravidão era indefensável. Do ponto de vista econômico, ou seja, para nenhuma perspectiva a escravidão era, né, de fato se fazia. E outra questão aqui do Montesquieu, e essa questão é bastante interessante, gente, a maioria aí acertou também com uma tranquilidade muito grande, é uma questão muito, eu gostei muito dessa questão aqui, porque ele vai dizer o seguinte: o que é o legislativo, o executivo e o judiciário? E aí vai dizer, olha lá, a questão é, o poder jurídico aplica as leis. Então, judiciário aplica a lei. Legislativo cria e aprova as leis. E o executivo executa, referente à administração do Estado. Então, ou seja, esses verbos aplicar, criar, aprovar, executar são importantes aqui para a gente fazer a associação com os diferentes poderes. E a última questão, né? Duas coisas me enchem a alma. Isso aí já dizia o nosso amigo Immanuel Kant. Né? Ou seja, admiração e respeito. Né? O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Né? Aqui estão duas situações importantes aqui para a gente analisar essa perspectiva kantiana. Ele vai dizer duas certezas. Eu olho para o céu estrelado acima de mim, é uma certeza. Mas a lei moral que já está dentro de mim. A gente não disse agora mesmo ali numa questão acima que a minha ação individual tem que ser replicada como se fosse uma ação universal? Ou seja, internamente nós já sabemos esse princípio. Então, ou seja, isso é o que o Kant vai chamar de imperativo categórico. A palavrinha-chave aqui, imperativo categórico, né? Então tá lá, a lei moral na qual fala Kant nessa passagem é o imperativo categórico, uma norma moral universal. Né? Essa perspectiva aqui do imperativo categórico é extremamente importante para o nosso amigo Kant. Doutores, queria dizer que nesse isolamento social, né, a gente precisa trabalhar muito a questão da nossa mente, trabalhar essa questão também do sentimento. Queria dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Forte abraço, se cuidem, em breve nos veremos.